aí vai entrar, então, a importância, né, de se estudar as próprias obras do Stalin, né? Lembrando, então, que aqui nessa live o que a gente quer fazer é isso, mostrar a importância de se estudar os escritos de Stalin, e também nós vamos abordar algumas questões mais específicas sobre o Stalin histórico, algumas questões mais polêmicas em relação à história da União Soviética no governo de Stalin. E falando aqui, né, em importância de estudar Stalin, eu me lembrei, quando a gente estava preparando, né, para fazer essa live, da situação do Nietzsche, mais ou menos ali na época de 1950 no Ocidente. E aí a gente se pergunta, mas o que tem a ver? A live é do Stalin, né? Do que você está falando do Nietzsche? O que tem a ver Nietzsche e Stalin? Né? Mais do que se imagina. Vejam só, essa obra aqui, chamada Nietzsche, né, Philosopher, Psychologist and Antichrist, é uma obra do Walter Kaufmann. Essa obra foi publicada mais ou menos ali na década de 1950. Porque até a Segunda Guerra Mundial, e depois, nos anos após a Segunda Guerra, o Nietzsche ele era visto como um louco e como um precursor do nazismo. E o que aconteceu é que o Walter Kaufmann ele escreveu essa obra mostrando que o Nietzsche ele era um filósofo que deveria ser levado a sério, que ele merecia ser estudado. E o Walter Kaufmann ele fala o seguinte, olha, eu não sou nietzschiano, mas esse tal de Nietzsche é um cara que vale a pena ser estudado, e ele não é esse cachorro morto ou esse cara louco como alguns pensam. Né? E aqui, logo na introdução, né, tem um trecho aqui do editor, e ele fala o seguinte, olha, ele fala que esse livro aqui, quando foi lançado, ele foi atacado de mostrar um Nietzsche muito gentil, né? Porque o Nietzsche era colocado o quê? Como em íntima associação com o nazismo. E o Walter Kaufmann lança esse livro na década de 50, um livro que é divisor de águas na recepção do Nietzsche, mostrando o Nietzsche com uma face bem diferente, mostrando um outro lado do Nietzsche. E esse cara ele fala uma coisa que eu acho que se aplica a essa questão do Stalin, que ele fala o seguinte, olha, ele fala que, de fato, Nietzsche ele é apresentado nessa obra como muito gentil, só que não era possível fazer de outra forma na época, devido à ignorância e ao prejuízo em relação ao Nietzsche. Então ele fala, olha, de fato, ele apresenta um Nietzsche muito gentil, mas era tanta ignorância, tanta desinformação em relação ao Nietzsche, que era necessário apresentar um Nietzsche assim, para que pudesse levar o Nietzsche a sério de novo, enquanto filósofo. Concordando ou não com ele, é um filósofo relevante que vale a pena ser lido. E às vezes, essa questão ela acontece justamente quando a gente fala do Stalin. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal e vez ou outra aparece comentários assim, nossa, mas você apresentou o Stalin como um santo. Não é que a gente apresenta o Stalin como um santo. A questão é tanta desinformação, tanto preconceito em relação ao Stalin, que para que você chame a atenção das pessoas, para que é importante pelo menos conhecer o que o Stalin escreveu, é necessário você apresentar uma face dele, que às vezes dá essa impressão de que a gente está apresentando ele gentil demais, né, como um santo. Mas é uma questão que já aconteceu aqui, como eu estou mostrando nessa obra aqui do Walter Kaufmann. Na época não tinha uma outra forma de você trazer o pensador para dentro do debate novamente. Então esse é o primeiro ponto. A gente quer mostrar aqui que é importante conhecer a obra do Stalin, que a gente não quer apresentar Stalin como um santo, mas a gente quer mostrar um outro lado justamente para revelar um Stalin completo. Porque essa coisa de mostrar o Stalin só como um demônio, e aí entra um monte de termos com uma alta carga emocional, genocida, monstro, essas coisas, isso só atrapalha a discussão. Às vezes eu nem entro em discussão quando eu vejo que esses adjetivos estão presentes, porque a carga emocional no debate já é muito grande, a gente não consegue ter uma visão racional da coisa. Então esse é o primeiro ponto, não se trata de fazer uma hagiografia de Stalin. A questão é apresentar pontos que fazem parte do quadro geral de Stalin para que a gente possa, de novo, trazer Stalin de volta à discussão. E por que é importante trazer de volta para a discussão? As grandes editoras de esquerda, elas não publicam obra de Stalin. Essas iniciativas geralmente são de editoras menores, como é o caso das edições Ciências Revolucionárias, que não é, infelizmente, não é uma grande editora, mas que tem que se tornar uma.
Mas as grandes editoras de esquerda não publicam, né? Então, o Stalin passa simplesmente batido, como um mal a ser esquecido no movimento comunista. E essa é uma posição equivocada, né? E por que essa é uma posição equivocada? Né? Esse é o segundo ponto que eu quero falar aqui em nossa introdução. Né? Quando a crítica ao Stalin vem do campo da direita, absolutamente normal, né? Porque são inimigos de classe e eles vão demonizar qualquer liderança revolucionária, qualquer liderança que inspire outras pessoas a serem como ele. Eles fazem isso com Che Guevara. Che Guevara não foi, de fato, um líder, ele não foi governante. Né? O Che Guevara, em relação a cargos políticos, né, ele não tem a mesma dimensão que o Stalin. E mesmo assim a direita demoniza o Che Guevara também. Por quê? Porque eles querem justamente mostrar que não são figuras que devem servir de inspiração, de influência. Então, quando a crítica ao Stalin vem do campo da direita, é de se esperar. É de se esperar porque são inimigos de classe e eles vão fazer isso. Agora, outra questão é quando essas críticas vêm do campo da esquerda e principalmente do campo marxista. E aí que a gente tem que fazer uma discussão um pouco mais detalhada, mais elaborada. Porque aqueles no campo da esquerda, principalmente no campo marxista, que tentam eliminar completamente a figura do Stalin, né, ou então tentam atribuir à figura histórica do Stalin todas as coisas erradas que aconteceram no processo revolucionário, elas cometem dois erros. O primeiro é o erro do personalismo. Tudo o que acontece na União Soviética, né, do período ali de Stalin até a sua morte em 53, é culpa do Stalin. É como se fosse uma versão, né, guardada as suas devidas proporções, do tudo é o Lula. Né? Tudo que acontece é culpa do Lula. Do PT. Exatamente. Essa é uma versão de esquerda, né, que se faz as críticas do Stalin. E ao invés dessa crítica, observar a luta de classes, observar que a história ela é feita pelos grandes movimentos, pelo conflito entre classes, eles personificam tudo no Stalin. Tudo é por causa do Stalin. E esse é um primeiro erro, porque essa não é uma forma marxista de enxergar a história. Né? Então, esses marxistas, né, essa parte da esquerda que critica o Stalin, falando que o Stalin foi o usurpador, deturpador do marxismo, eles deixam de ser marxistas neste exato momento ao fazer esse tipo de crítica ao Stalin. O segundo ponto é o que eu gosto de chamar de um ceticismo metodológico. Isso é o seguinte, o Hegel explica lá no prefácio à Fenomenologia do Espírito que o processo dialético, né, ele envolve aquilo que ele chama de Aufhebung. Nós temos vídeos aqui no canal, o nosso curso de filosofia lá na Udemy também fala sobre essa questão da Aufhebung. O que é Aufhebung, esse movimento dialético? Aufhebung é quando acontece três movimentos simultâneos, que é o movimento da negação, da conservação e da elevação a um nível superior. E no prefácio à Fenomenologia do Espírito, o Hegel vai falar que o ceticismo, o que ele faz? O ceticismo, quando ele vê alguma coisa, quando algo aparece a ele, o ceticismo, ele critica aquilo, joga no chão e derruba, desmonta, ele não coloca nada no lugar. Aí o Hegel fala, o ceticismo, ele espera até que alguém levante uma outra coisa para ele ir lá e destruir e derrubar de novo. Em contraposição a esse método cético, esse ceticismo metodológico, a gente tem, de fato, o movimento dialético da Aufhebung, que sempre tem um momento de preservação. Ou seja, a dialética ela é isso, ela nega, ela conserva e ela eleva a um nível superior. Então, esses críticos de Stalin, quando eles vão falar, olha, Stalin, anula o Stalin do movimento comunista, o Stalin só trouxe mal. O que eles estão fazendo? Isso não é uma análise dialética. E isso é uma análise que parte de um certo ceticismo metodológico que quer simplesmente tirar o Stalin da história e dizer que não há nada no Stalin a ser preservado, ou seja, não há verdade nenhuma no Stalin. Ou seja, e nesse momento, então, eles deixam de ser marxistas mais uma vez. Eles abandonam a dialética para fazer esse tipo de crítica ao Stalin. E o terceiro ponto, eu quero finalizar com isso, né, finalizar essa introdução, né, antes dos camaradas entrarem propriamente nos temas, né, eu quero trazer um texto aqui do Georg Lukács. Georg Lukács é considerado o maior filósofo marxista do século XX. O Lukács, ele fez duras críticas ao Stalin, ele escreveu suas cartas sobre o stalinismo, né, tem compilações de vários textos, né, tem livros com vários textos compilados em que ele fala sobre a questão do stalinismo,
Mas ele fala uma coisa muito importante aqui nessa obra, que é o Gelebtes Denken, né, que é o pensamento vivido. Essa aqui é a autobiografia de Lukács, que foi registrada em áudio, né, isso aqui foi uma conversa que ele teve alguns meses antes da sua morte. Tá? Então, isso aqui é o Lukács maduro. E na página 139, aqui, o Lukács fala uma coisa muito interessante sobre Stalin. Né? Vejam só o que o Lukács que escreve tanto contra o chamado stalinismo na teoria, veja o que o Lukács fala sobre Stalin. Né? Ele fala sobre o seguinte, olha, perguntando sobre a primeira vez que ele morou na União Soviética, né? E quando ele permaneceu mais tempo, eles falam assim com ele, olha, o Lukács responde, não, eu fiquei esse tempo em Moscou, e na época aconteceu uma coisa interessante, né, que mostra que o Stalin foi muito importante para o meu desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento posterior da minha filosofia. O Lukács fala que nessa época começou a acontecer um debate na União Soviética entre o Stalin e o Deborin, ou Deboran, né, e a sua escola filosófica. E o Lukács fala que o Stalin estava fazendo uma luta teórica contra essa linha influenciada pelo Plekhanov. O Stalin estava defendendo a linha do leninismo. E o Lukács fala o seguinte, é uma afirmação surpreendente. Ele fala que, por causa da defesa que o Stalin fez da linha leninista, ele acabou percebendo que o marxismo ele não precisava ser completado, né, com uma estética que viesse de fora do marxismo. Ele não precisaria fazer tipo um puxadinho, sabe? Tipo, não, o marxismo ele trata só da questão social e política. Né? Para as outras questões, a gente tem que pegar, por exemplo, uma estética de Kant, a gente pegar uma ética de outro pensador e etc. O Lukács fala, não, com essa luta política, com essa luta teórica que o Stalin fez nessa época, eu consegui ver que o marxismo ele é de fato uma Weltanschauung, ele é de fato uma visão de mundo completa e que era possível então desenvolver uma estética marxista própria. E esse é um dos grandes projetos do Lukács. O Lukács sempre teve esse projeto de criar uma estética marxista, né, de criar uma ética, né, ele criou também uma estética, e para isso ele fez, então, a sua ontologia, que foi um prefácio para isso. Então, quem conhece a obra do Lukács, né, se surpreende com essa informação, ele falando que foi fundamental o que o Lukács fez, e ele fala uma coisa semelhante a que é falado aqui na introdução do livro do Walter Kaufmann, sobre Nietzsche, né, que ele fala o seguinte, olha, é um grande preconceito afirmar que o Stalin só disse coisas erradas, que o Stalin só disse coisas antimarxistas. Por que eu acho importante trazer isso aqui? Porque muitos lukácsianos adoram fazer grupos de estudo e ler os textos do Lukács sobre o Stalin, né? Então, nisso aí eles fazem aquele ceticismo metodológico, né? O que o Stalin fez? Terra arrasada, né? Stalin, a gente não deve preservar nada do Stalin. E justamente o Lukács, um autor que fala tanto sobre o stalinismo, ele fala, o Stalin foi importante para o desenvolvimento da minha filosofia, e o Stalin não disse só coisas erradas, não disse só coisas antimarxistas. Né? Bom, o meu mestrado foi sobre o Lukács, tem um monte de coisa com as quais eu não concordo com o Lukács, eu não sou lukácsiano, embora tenha estudado ele no mestrado, mas eu achei importante trazer isso aqui, porque é um testemunho muito importante, né? É uma confissão muito importante de um Lukács há poucos meses antes de sua morte. Né? Então, esse que é o fundamental, né? O porquê que a gente está fazendo essa discussão, essa live aqui hoje, né? Falando sobre as obras do Stalin. Né? Ou seja, se o Stalin foi tão importante até mesmo para o maior filósofo marxista do século XX, o que não dizer de nós, então, né? Meros trabalhadores militantes. Né? É óbvio que o Stalin tem muito a nos ensinar. É óbvio que a gente também não pode, né, chegar e considerar o Stalin como se estivesse oferecendo mais do que, na verdade, ele pretendia, porque o Stalin sempre falou, eu não sou um teórico, eu sou apenas um seguidor de Lenin. Nisso ele tem a sua própria interpretação do leninismo, que é absolutamente normal, é óbvio, né? Porque se eu estou lendo algum texto de algum autor, a interpretação é minha. Então, se o Stalin estava lendo o Lenin, a interpretação é claro que é dele. A gente pode discutir se ele estava certo ou errado, mas a interpretação dele, ele nunca se propôs a ser um grande teórico. Mas, mesmo assim, ele deu inúmeras contribuições, e é nesse sentido, então, que
essa empreitada, né, das edições Ciências Revolucionárias, do Klaus, juntamente com o João, que está entrando na live agora, acabou de chegar, é de suma importância. Né? É uma tarefa de suma importância, porque acho que pode contribuir nas lutas do nosso período atual.